você vai conhecer a verdadeira história de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nasceu no ano de 1945, foi o 35º presidente eleito nas urnas, governou o país durante 2 mandatos, entre 1 de janeiro de 2003 e 1 de janeiro de 2011. Foi também líder sindical e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT. Em 30 de outubro de 2022, Lula foi eleito presidente da República com 50,9% dos votos, depois de concorrer no segundo turno com o candidato Jair Bolsonaro. Lula e seu vice Geraldo Alckmin foram diplomados em 12 de dezembro de 2022, em cerimônia realizada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, evento que marca o fim do processo eleitoral. Infância. Lula nasceu em Caetés, na cidade de Garanhuns, Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Filho dos lavradores Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, é o 7º de 8 filhos do casal. Em dezembro de 1952, junto com a sua mãe e seus irmãos, migrou para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Foram 13 dias viajando em um caminhão pau de arara, até se instalarem em Vicente de Carvalho, bairro da periferia do Guarujá, no litoral paulista. Em 1956, mudaram-se para o bairro Ipiranga, na capital paulista. Com 12 anos, Lula conseguiu seu primeiro emprego numa tinturaria. Também foi engraxate office boy. Com 14 anos, começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Colúmbia, quando teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Em seguida, trabalhou na fábrica de parafusos Mart. Nessa época, iniciou o curso de torneio mecânico no Serviço Nacional da Indústria, Senai. Depois de 3 anos já formado, ingressou na Metalúrgica Independência, onde permaneceu por 11 meses trabalhando no turno da noite. Em 1964, com 18 anos, teve o dedo mindinho da sua mão esquerda cortado por uma prensa. Sindicato dos Metalúrgicos. Ainda em 1964, Lula perdeu o emprego depois de reivindicar o aumento salarial. Em 1965, foi admitido na FRIS, no Ipiranga. Em 1966, foi admitido nas Indústrias Vilares, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde se concentrava várias indústrias. Nesta época, passou a se envolver nos movimentos sindicais, levados por seu irmão José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, se tornando uma importante liderança operária. Em 1978, foi reeleito no dia 13 de março de 1979. Depois de 10 anos sem greves, comandou uma greve que paralisou 180 mil operários do ABC Paulista. Partido dos Trabalhadores. Ainda em 1975, começaram a surgir novos partidos políticos no país. No dia 10 de fevereiro de 1980, Lula começou a fundação do Partido dos Trabalhadores, PT, formada pela classe operária, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos, ligados à teologia da libertação, com uma proposta socialista. Em abril de 1980, outra grande greve no ABC Paulista paralisou 330 mil operários durante 41 dias. Depois de uma intervenção federal, Lula, junto com outros sindicalistas, foi preso pela ditadura militar com base na Lei de Segurança Nacional, passando 31 dias recolhido nas instalações do DOPS paulista. Em 1982, o PT já estava implantado em quase todo o território nacional. Lula liderou a organização do partido e disputou neste mesmo ano o governo de São Paulo, mas não se elegeu. Em 1983, participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em 1984, participou como uma das principais lideranças da campanha da Direta Já para a presidência da República, que lutava pela democracia. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo, o mais votado do país. Presidência da República. O PT lançou Lula para disputar a presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Perdeu a disputa no segundo turno, por uma pequena diferença de votos para o candidato Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, Lula liderou uma mobilização nacional contra a corrupção que acabou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 1994 e em 1998. Lula voltou a se candidatar para presidente da República, mas foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, Lula concorreu pela 4ª vez ao cargo de presidente da República, tendo como vice o empresário e senador José de Alencar, do PL de Minas Gerais. No dia 27 de outubro de 2002, com quase 53 milhões de votos, Lula é eleito presidente da República, derrotando José Serra e se tornando o primeiro presidente vindo da classe trabalhadora. Lula concorreu novamente em 2006 para a reeleição de presidente, derrotando Geraldo Alckmin, do PSDB. Em 29 de outubro de 2011, Lula é diagnosticado com câncer na garganta, mas depois do tratamento com quimioterapia e radioterapia, estava curado. Condenação.
Os 2 mandatos do presidente Lula foram marcados por grandes avanços sociais e também por grandes escândalos. Lula entrou para a história como o presidente que realizou enormes feitos e priorizou políticas que beneficiaram os mais pobres. Em contrapartida, foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Através da Lava Jato, investigação realizada na época, no dia 12 de junho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. No dia 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação de Lula na madrugada do dia 5 de abril de 2018. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o habeas corpus preventivo que garantia a liberdade de Lula. No mesmo dia, uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro deu a Lula o prazo de se apresentar na Polícia Federal de Curitiba até às 5 horas da sexta-feira para começar a cumprir sua pena. Lula não se apresentou e se dirigiu para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, cercado de grande número de apoiadores, se entregando 2 dias depois, no sábado, dia 7 de abril de 2018. Ele permaneceu preso por 580 dias na sede, Polícia Federal de Curitiba. Foi solto em 8 de novembro de 2019 depois que o STF reviu e anulou os processos, considerando que houve parcialidade no julgamento. Processos e denúncias. Além da condenação de 9 anos e 6 meses de prisão, no caso do triplex do Guarujá, o petista foi réu em outras ações penais. Em fevereiro de 2019, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do sítio de Atibaia, que Lula recebeu como propina da OAS e Odebrecht. A sentença foi dada pela juíza Gabriela Hardit. Lula foi denunciado por ter recebido 4 milhões de reais em doações da Odebrecht ao Instituto Lula. Para os procuradores, as doações foram uma forma de lavar dinheiro. O juiz Bonato, que sucedeu o Moro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou a denúncia em 2020. A Lava Jato denunciou Lula por ter negociado com a Odebrecht por um terreno para a instalação do Instituto Lula e um apartamento vizinho ao seu, em São Bernardo do Campo. Foi acusado de tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro dentro do BNDES para beneficiar a construtora Odebrecht. Outra ação diz respeito à Operação Ozelotes, que apurou a compra de caças suecos denunciados também por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Lula foi acusado também de fraudar a Petrobras, junto com outros integrantes do PT. Também foi denunciado por beneficiar a construtora Odebrecht, que colocou à disposição do PT 64 milhões em troca de decisões do governo que favorecesse a empresa. Lula permaneceu preso na Polícia Federal em Curitiba até dia 8 de novembro de 2019, após o STF anular a prisão em segunda instância. Em 2021, o juiz Edson Fachin anulou todos os processos contra Lula, restabelecendo os direitos políticos do ex-presidente. O argumento foi de que os casos não tinham conexão com o escândalo da Petrobras e, portanto, não deveria ter tramitado na Justiça Federal em Curitiba. Edson Fachin anulou as 2 condenações de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, e em outros 2 processos que ainda estavam em curso. Presidente eleito. Com as acusações suspensas, Lula não se enquadrava mais na lei da ficha limpa e recuperou seus direitos políticos. No dia 21 de junho de 2022, o PT oficializou a candidatura de Lula à presidência, compondo uma chapa com Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo pelo PSDB, que nas campanhas presidenciais de 2006 e 2018 foi rival do PT. O resultado do primeiro turno contrariou as pesquisas de opinião que dava a vitória a Lula, porém o candidato do PT conquistou 48,43% dos votos, e Jair Bolsonaro conquistou 43,20% dos votos, levando as eleições para o segundo turno. O segundo turno das eleições realizadas no dia 30 de outubro de 2022 deu vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com placar apertado conquistando 50,9% dos votos contra 49,1% para Bolsonaro. O presidente Lula assumiu o cargo no dia 1 de janeiro de 2023. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, avaliem o vídeo aí e até o próximo. Valeu, falou!